repactuação e reajuste de preços em contratos públicos, detalhando as normas. A Instrução Normativa número 5 de 2017 estabelece as diretrizes para repactuação e reajuste de preços em contratos públicos, visando garantir o equilíbrio econômico-financeiro das contratações, conforme previsão da Constituição Federal de 1988. Esses instrumentos são importantes para ajustar os valores dos contratos de serviços continuados, considerando a variação dos custos ao longo do tempo. A repactuação de preços, prevista nos artigos 53 a 57 da Instrução Normativa, pode ser utilizada em contratos de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que respeitado o interregno mínimo de 1 ano entre as repactuações. O objetivo da repactuação é garantir que o contratado possa receber um valor justo pelos serviços prestados, considerando a variação dos custos ao longo do contrato. A solicitação de repactuação deve ser acompanhada de uma demonstração analítica da alteração dos custos, como a apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho que fundamenta a repactuação. É importante destacar que a repactuação não pode incluir benefícios não previstos na proposta inicial, a não ser que sejam obrigatórios por força de instrumento legal. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. Durante esse período, o órgão ou entidade contratante pode realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, em data futura acordada entre as partes, ou em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho contemplar data de vigência retroativa. Além da repactuação, a Instrução Normativa também prevê o reajuste em sentido estrito, que consiste na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato, retratando a variação efetiva do custo de produção. Esse tipo de reajuste é admitido nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Em resumo, a repactuação e reajuste de preços em contratos públicos são instrumentos essenciais para garantir o equilíbrio econômico-financeiro das contratações, permitindo que os contratados possam ajustar seus preços de acordo com a variação dos custos ao longo do tempo. Essas medidas contribuem para a eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988. A desconformidade da proposta em contratos públicos, adequação e ônus da contratada. A Instrução Normativa número 5, de 2017, estabelece diretrizes relacionadas à desconformidade da proposta em contratos públicos, especialmente no que diz respeito ao subdimensionamento da produtividade pactuada. O fiscal técnico, responsável pela fiscalização da execução contratual, ao identificar que houve subdimensionamento da produtividade sem prejuízo da qualidade na execução do serviço, deve comunicar à autoridade competente do setor de licitações para que seja promovida a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei de Licitações. A contratada, por sua vez, deve arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação. Isso significa que se a contratada estimou um quantitativo insuficiente para a execução do serviço, ela deve complementar os quantitativos, exceto nos casos previstos na Lei de Licitações, que trata das hipóteses de revisão contratual sem ônus para a contratada. O ônus também se estende aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros incertos, como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte. Ou seja, se a contratada subestimou esses custos, ela deve arcar com as consequências financeiras dessa falha de dimensionamento. Por outro lado, se o equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revelar superior às necessidades da contratante, a administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados. Nesse caso,
é importante que a contratada não seja beneficiada financeiramente por estimar quantitativos superiores ao necessário, sendo necessário promover a adequação contratual do quantitativo necessário com base na legislação pertinente. Essas medidas visam garantir a adequada execução dos contratos públicos, evitando prejuízos tanto para a administração quanto para a contratada, e assegurando o equilíbrio econômico-financeiro das contratações, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Licitações. Retenção da garantia e créditos da contratada, procedimentos e implicações. A Instrução Normativa número 5, de 2017, estabelece as hipóteses em que a administração pública pode reter a garantia e os créditos da contratada em contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, especialmente em casos de rescisão contratual e inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. No momento da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o fiscal administrativo deve verificar se a contratada efetuou o pagamento das verbas rescisórias ou se os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Essa verificação é fundamental para garantir que os direitos trabalhistas dos empregados sejam respeitados. Caso a contratada não comprove o pagamento das verbas rescisórias ou a realocação dos empregados, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia contratual prestada pela contratada, conforme previsto na Lei de Licitações. Essa garantia é executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela administração em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada, nos termos da legislação aplicável. Além da retenção da garantia, o órgão ou entidade contratante poderá reter os valores das notas fiscais ou faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Essa medida visa garantir que a contratada cumpra com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias antes de receber os pagamentos devidos. Na hipótese de não quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de 15 dias, a contratante poderá efetuar o pagamento diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. Essa medida visa proteger os direitos dos trabalhadores e garantir a continuidade dos serviços prestados. Além da retenção da garantia e dos valores das notas fiscais ou faturas, o órgão ou entidade contratante poderá reter a garantia prestada nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, a ser executada conforme a legislação aplicável. Também poderá reter os eventuais créditos existentes em favor da contratada decorrentes do contrato nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à administração, nos termos da Lei de Licitações. Se a multa aplicada à contratada for de valor superior ao valor da garantia prestada, a contratada responderá pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Essas medidas visam garantir o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada e a proteção dos interesses da administração pública. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!